Bom, continuando com os coeficientes, agora a gente vai para o coeficiente delta1. Esses coeficientes cruzados eu vou fazer da forma que eu fazia nos problemas que não eram problemas de variação de temperatura. Então, eu vou basicamente combinar os diagramas. Como eu não tenho nenhuma barra de treliça nessa estrutura, eu estou desprezando a deformabilidade pelo esforço normal, então eu vou combinar só os diagramas do momento fletor. Então, o delta1, o delta W é uma vez o delta1, porque eu não tenho nenhum apoio elástico no sistema principal. E para o trabalho virtual interno, eu só tenho essa barra aqui. Então, eu vou fazer 1 sobre EI. E eu vou ter o cruzamento na tabela de dois triângulos. E esses dois triângulos, eles valem 0 em B e 1 negativo, né, e menos 1 em C. Esse comprimento é de 5. Eu, utilizando a tabela, a gente já fez esse cruzamento em várias outras questões. A gente vai pegar esses triângulos aqui que estão na mesma direção, quer dizer, diferente de 0 aqui igual a 0 aqui, e vai ver que é L sobre 3 a combinação. Então, 1 sobre EI vezes 5 sobre 3, vezes o momento de um triângulo, vezes o momento de outro triângulo. Tá? Então, aqui... Isso aqui vai dar, colocando o valor do EI, 1 sobre 60.000. E aí, eu igualando o delta WE com delta WI, eu chego à conclusão que esse delta1 é 1 sobre 60.000 rádio. Agora eu vou para o delta 1,2. Então, eu vou combinar o DM1 com o DM2. Uma vez o delta 1,2, porque eu não tenho nenhum apoio elástico. E aqui vai dar 1 sobre EI. Aí, agora eu vou fazer essa combinação, mas aqui eu tenho que os dois triângulos, eles estão opostos, né? Então, um tá assim, um é em B é igual a 0 e em C é igual a menos 1. E o outro é menos 6 em B e 0 em C. Então, onde um é 0, o outro é diferente de 0, e onde o outro é diferente de 0, um é igual a 0, né? Então, esses triângulos, eles não estão da mesma forma do que os de delta 1,1, que eram iguais, né? Inclusive. Então, aqui eu vou pegar a combinação em que eu tenho. Aqui eu tenho um triângulo que tem MA diferente de 0, e aqui eu tenho um triângulo que tem o MA igual a 0. São esses dois que eu vou combinar. Eu vejo que aqui é L sobre 6. Vezes um momento, vezes o outro momento. Então, aqui vai dar 1 sobre EI, vezes 5 sobre 6, vezes menos 1, vezes menos 6. E aí, eu fazendo essa conta, substituindo o valor do EI, eu tenho que isso aí vai dar 5 vezes 10 a menos 5. Então, 5 vezes 10 a menos 5 quilonewton-metros. Quando eu tiver
fazendo a igualdade aqui, ΔWE é igual a ΔWI. Isso vai implicar que o ΔI2 é igual a 5 vezes 10 a menos 5 rádio. E, finalmente, eu vou fazer o ΔII2, né, que eu vou combinar o DM2 com ele mesmo, no ΔWI. Então, o ΔWE é 1 vez ΔII2, porque eu não tenho nenhum apoio elástico. E o ΔWI vai ser 1 sobre EI. Aí, aqui eu vou ter duas barras, né? Essa primeira. Eu vou combinar esses dois triângulos, que em A valem 0 e em B valem menos 6. O comprimento aqui é 6. E depois com esses outros dois triângulos aqui, né? Que valem menos 6 em B e 0 em C. E o comprimento é 5. Então, isso aqui vai dar 1 sobre EI. Esses triângulos, eles estão no mesmo sentido. Eu já falei isso em outro vídeo, mas eu vou repetir, tá? Não importa se veja que esses dois triângulos, eles são diferentes de 0 na seção da esquerda e iguais a 0 na seção da direita. Eu nem tenho essa combinação aqui. Só que para eu combinar, o que importa é se eles são diferentes de 0 na mesma seção e iguais a 0 na mesma seção, ou se onde um é igual a 0, o outro é diferente de 0. Então, independente dessas funções aqui desenhadas serem iguais a 0 na seção da esquerda e diferentes de 0 na seção da direita, e aqui está ao contrário, não tem problema. Vai ser o L sobre 3 mesmo, porque só vai depender disso. Ser L sobre 3 ou L sobre 6 só depende de se o que eu estou multiplicando tá igual a 0 na mesma seção e diferente de 0 na mesma seção, como nesses dois casos, ou se está assim, onde um é igual a 0, o outro é diferente de 0. Então, sempre que eu tiver essa correspondência dos dois triângulos que eu estou combinando, vai ser o L sobre 3. Então, 6 sobre 3 vezes menos 6 vezes menos 6, mais 5 sobre 3 vezes menos 6 vezes menos 6. Então, aqui, esse valor vai ser 1,32 vezes 10 a menos 3. 1,32 vezes 10 a menos 3 Nm, igualando o ΔWE com o ΔWI, eu tenho que o ΔII2 vai ser 1,32 vezes 10 a menos 3 metros. Então, eu monto a equação de compatibilidade, né? Então, eu quebrei, deixa eu mostrar aqui o sistema reduzido e o sistema principal que eu criei em relação a esse sistema reduzido, né? Repetindo de novo, é sempre bom lembrar que a equação de compatibilidade é a volta, né? Eu tenho um sistema principal e tenho um sistema real. A equação de compatibilidade, eu vou montar essa equação de compatibilidade sempre comparando o sistema principal com o sistema real. E eu vejo aqui que o que diferencia geometricamente o sistema principal do sistema real é que aqui no sistema real eu tenho essa rotação em C nula e o deslocamento horizontal em C nulo. Então, essa primeira equação diz o quê? A rotação em C para a solicitação externa no sistema principal, mais x uma vez
a rotação em C no sistema principal devido a x1 é igual a 1, mais x duas vezes a rotação em C no sistema principal para x2 é igual a 1 é igual a 0. Ou seja, eu vou superpor essas rotações para a solicitação externa para o x1 e para o x2 e ela tem que ser igual ao que ela é no sistema real, igual a 0. Aqui é a mesma coisa, só que para o deslocamento horizontal. Então, tudo aqui no sistema principal, deslocamento horizontal em C devido à solicitação externa, mais x1 vez o deslocamento horizontal em C para x2, x1 é igual a 1, mais x duas vezes o deslocamento horizontal em C para x2 é igual a 1. Então, essa superposição tem que ser igual a 0. Aí eu resolvi esse sistema aqui, né? Eu combinei as duas equações e cheguei ao valor de x1 e de x2. Com o valor de x1 e de x2, eu vou calcular os efeitos finais para essa solicitação, tá? Então, eu vou fazer, lembrando que eu não tenho reação de apoio em solicitação externa, tá? Então, eu só vou fazer, o HA vai ser o x1 vezes o HA1, mais o x2 vezes o HA2, tá? Então, eu peguei aqui x1 vezes o valor da reação HA para x1 igual a 1, que é 0, mais x2 vezes o valor da reação para x2 igual a 1, que é 1, né? Deixa eu pegar aqui. O x1, valor das reações, então aqui o H é igual a 0. E para o x2, o HA é igual a 1. Agora o VA. Então, eu faço x1 vezes o valor da reação VA para x1 é igual a 1, que é menos 1/3, então tá aqui. Lembrando, tá? Eu vou colocar aqui o positivo das verticais é para cima e o positivo da horizontal é da esquerda para a direita. Daí, daqui, eu vou para o... Eu não acabei de falar do VA, né? Então, o VA é o x1 vezes o valor do VA, aqui x1 igual a 1, que vai ser menos 1/3, mais o x2 vezes o valor do VA para x2 igual a 1, que é 10/3. Aí eu faço essas contas, descubro esse valor do VA. O VD é VF. Eu fui A, B, C, D, é VF. O VF, então, vai ser igual ao valor do x1 vezes o valor do VF para x1 é igual a 1, que é igual a 1/3, mais o x2 vezes o valor do VF para o x2 é igual a 1, que é igual a menos 10/3, né? Aí deu até a mesma coisa, porque tem que dar, né? Porque a variação de temperatura não tem força aí nem na vertical, nem na horizontal, né? É uma solicitação que não tem a força, então as reações de apoio elas têm que se equilibrar. Aí aqui em BC, eu posso fazer do mesmo jeito que eu estava fazendo antes, eu posso tanto somar, tá? Eu tenho duas formas de fazer essa força cortante na barra BC, tá? Uma das formas de eu fazer é eu fazer a superposição da força cortante. Nos exemplos anteriores eu fiz isso, eu fiz a superposição da força cortante. Aqui eu vou pegar a reação e vou projetar a reação para achar o valor da força cortante na barra BC. Então, aqui, né, se eu vou colocar aqui o ângulo θ, aqui eu vou entrar pela esquerda.
Então, teta, 90 menos teta, teta, 90 menos teta, teta, 90 menos teta, teta. Vou colocar aqui os sentidos positivos dos esforços, para a gente avaliar se a contribuição vai ser positiva ou negativa. Eu não vou calcular a força normal, porque o que eu quero nesse exemplo é o diagrama de momento fletor e as reações de apoio. Então, eu vou calcular só o cortante, para do cortante eu poder fazer o momento. Bom, então aqui, né, eu vou colocar essa reação de apoio VA, já que e a reação de apoio HA, né? Então, eu vou colocar essas reações aqui. Eu tenho, entrando por aqui, né? Aqui em B, eu vou ter de força só o VA e o HA. Então, eu vou colocar aqui 23, quilonewtons, que é o HA, e o VA, ele vai estar assim, né? Vai ser negativo. E vou colocar aqui, vou aproximar para 13,08. Na hora que eu fiz as contas, eu não aproximei para ver se fecha o valor do momento bem direitinho. Então, eu vou pegar aqui e vou colocar, né, esse 23,7322 vezes... Deixa eu fazer toda a contribuição aqui aos poucos para vocês, ao invés de fazendo direto, né? Deixa eu pegar a minha caneta. Então, eu vou fazer até a vertical primeiro, que é como eu tenho feito. Eu tenho essa vertical aqui, eu vou projetar na direção da cortante, vai dar uma contribuição negativa aqui. Então, menos 13,08. Quando eu fiz essa projeção, eu posso perceber que na hora que eu vou projetar aqui, o ângulo θ está entre a força e a direção que eu estou projetando. Então, é um ângulo adjacente, eu vou multiplicar pelo cosseno. E aqui, né, esse 23,73, na hora que eu projetar, também vai dar uma contribuição negativa. Então, menos 23,73. E quando eu estou projetando, eu vejo que o ângulo θ não está entre a força e a direção que eu estou projetando. Então, é um ângulo oposto, eu vou multiplicar pelo seno. Aí, aqui deu menos 26,83 quilonewtons. Então, eu tenho isso aí para as barras inclinadas, para a barra inclinada, né, que é só uma. Na verdade, a outra eu vou fazer, vou rebater, né, e vou colocar as reações. Então, eu vou pegar agora as reações do sistema reduzido e vou colocar aqui, tá? Então, eu vou fazer isso levando em conta a simetria desse problema, tá? Então, o que eu tô fazendo? É como se eu tivesse resolvido vou espelhar e vou juntar os dois sistemas reduzidos, né? Então, aqui, o HA, vou colocar 23,73. E, simetricamente, eu tenho aqui um outro HA em sentido oposto, 23,73.
E aí eu vou fazer a mesma coisa com VA. Eu tenho aqui 13,08. E aqui eu vou ter também simetricamente o outro de cima para baixo, 13,08. Aqui no meio, o que, que vai acontecer? Percebam que eu cortei isso aqui no meio, tá? Na hora que eu juntar essa reação aqui que tiver no apoio da barra que coincide com o eixo de simetria, eu vou multiplicar por 2. Porque eu não dividi a carga toda a solicitação, na hora que eu criei o sistema reduzido, eu divido a solicitação por 2. Na hora que eu junto, eu vou juntar, além de juntar a solicitação, eu vou juntar também as reações. Então, essa reação aqui do meio, esse VF, vai ficar multiplicado por 2, tá? Então, isso daqui vai ser 2 vezes esse VF aqui. Na estrutura total, eu vou multiplicar por 2. Então, vai dar 26,16 aqui quilonewtons, tá? Dá até para ver aqui por conta do equilíbrio, né? Eu tenho que ter essa reação aqui equilibrando essas duas outras. Mas, quando eu tiver essa barra no meio, o que eu tiver no sistema reduzido vai para a estrutura real multiplicado por 2. Por quê? As forças que estão no eixo de simetria, eu não divido por 2 para botar no sistema reduzido? Porque eu tenho que ter a mesma deformação que o sistema real com metade da inércia. Então, eu tenho que ter metade da solicitação, tá? Metade da força externa. A reação de apoio também é força externa. Então, eu parto a reação de apoio também quando eu passo uma faquinha de sushi aqui, né, que eu separo nos sistemas reduzidos, eu estou cortando a reação de apoio também. Então, vai metade da reação de apoio para um sistema reduzido. Imagina que eu tenho um outro sistema reduzido exatamente igual do outro lado, tá? Agora, aqui, eu vou desenhar o diagrama do cortante, tá? Esse diagrama do cortante eu posso fazer ou usando o sistema reduzido ou depois usando essas reações aqui. Como eu já fiz para um dos lados, eu vou simplesmente rebater, tá? Eu vou fazer para um lado aqui, para essa barra aqui. Essa daqui eu já tenho, que eu fiz aqui, e eu vou rebater, tá? Então, vamos fazer isso aqui. Eu vou, então, vou olhar para essa barra do meio, que é mais fácil. Entrando por aqui, deixa eu ver. O tracejado tá assim. Tá? Então, eu vou até colocar essa barra assim. Tchum. Entrando por aqui pela direita, eu vejo que eu só tenho reação vertical, né? Esse apoio é no apoio do primeiro gênero na vertical. Então, nessa barra daqui, eu não tenho força cortante, porque essa força cortante é uma constante. Em todas as barras, ela vai ser constante ao longo da barra. Como aqui ela vai valer zero, ela vai valer zero na barra toda, tá? Entrando nessa barra vertical pela esquerda, eu vejo que eu tenho aqui uma descontinuidade negativa na força cortante. Então, como a força cortante vai ser constante nessa barra toda, eu vou ter ela toda com valor de menos 23,73 aqui. Então, eu vou marcar isso aqui. E vou colocar logo aqui para a gente falar daqui a pouco sobre
Aqui eu já tinha calculado, dá menos 26,83. Bem, lembrando lá da aula, né, da questão da simetria, eu tenho que essa estrutura é uma estrutura simétrica com solicitação também simétrica, que eu estou resolvendo a parte simétrica da estrutura. Então, o que eu tinha lá? Normal e momento fletor teriam um comportamento igual da solicitação, então simétricos também, e força cortante e momento de torção teriam um comportamento oposto ao da solicitação, então antissimétrico. Então, a força cortante aqui vai ser antissimétrico, então eu vou traçar aqui o antissimétrico. Se aqui vale menos 26,83, aqui vai valer mais 26,83. E aqui, se vale menos 23,73, aqui vai valer mais 23,73. Se eu fosse rebater o diagrama de momentos, ele ia ser rebatido simetricamente. (23,73). Pronto, então eu acabei a parcela simétrica. Agora eu vou para a parcela antissimétrica, tá? Aí eu vou fazer desde o começo como eu fiz essa parcela antissimétrica. Então eu vou pegar lá minhas anotações da aula sobre simetria em relação agora à parcela antissimétrica. Então, pensando primeiramente na continuidade da estrutura aqui, né? Quer dizer, eu vou colocar aqui um apoio que exerça nesse sistema reduzido o efeito da metade que eu tirei, né, dessa barra, dessa estrutura. Então, aqui eu vou colocar um apoio que corresponda a essas situações aqui. Então, para a deformada antissimétrica, eu tenho que o deslocamento U está liberado, quer dizer, o deslocamento perpendicular ao eixo de simetria está liberado. O deslocamento V está impedido, o deslocamento paralelo ao eixo de simetria está impedido. E a rotação está liberada. Então, esse apoio é um apoio do primeiro gênero na vertical. Então, vou colocar ele aqui. Aí, agora, resta eu analisar o outro ponto, né? Que é o ponto em que eu tenho um apoio. O ponto aí do eixo de simetria. Esse outro ponto aqui, onde eu tenho um apoio. Aí, como é que a gente vai saber qual é o apoio que vai entrar aí, tá? Eu posso analisar de duas formas. Eu posso pensar que na estrutura real esse apoio é um apoio do segundo gênero, e um apoio do segundo gênero tem uma reação vertical e uma reação horizontal, e que a reação vertical é uma carga simétrica. Quando ela está aplicada no eixo de simetria, ela é uma carga de comportamento simétrico. Então, a reação vertical do apoio vai para a parcela simétrica e a reação horizontal do apoio fica na parcela antissimétrica. Isso é uma forma de se pensar, colocando a reação de apoio como que ela é, que é uma força externa, e pensando se ela ficaria na parcela simétrica ou na antissimétrica pela característica dela. Outra forma de pensar é pensando
como funciona o apoio, o que é um apoio. O apoio é algo que restringe um deslocamento e em havendo uma tendência daquele deslocamento acontecer, ele vai gerar uma reação. Então, se eu olhar para um apoio do segundo gênero e eu perceber que como ele está no eixo de simetria, o deslocamento vertical vai ser igual a zero, isso significa que não vai aparecer reação na vertical, porque não existe tendência de deslocamento vertical. Então, o apoio que entraria aqui seria um apoio do primeiro gênero na horizontal, tá? E aí, além disso, o que eu vou colocar? Eu vou colocar o tracejado que eu vou utilizar e vou colocar também aqui, né? Deixa eu já dividir aqui as características geométricas e vou colocar as temperaturas que eu encontrei, né? Então, aqui eu vou colocar, eu coloquei A, B e C lá na parcela simétrica, eu vou colocar D, E e F aqui, que eu encontrei lá no começo do problema. Então, aqui ficaria 5 aqui e menos 5 aqui. Ficaria 2,5 aqui e 15 aqui. E aí, eu vou analisar o grau de peristaticidade dessa estrutura, uma estrutura aberta, né? Então, eu vou olhar para a hiperestaticidade externa, tá? Então, vou olhar para o grau de peristaticidade, sabendo que o grau de peristaticidade interna é igual a zero, porque a estrutura é aberta. Vou analisar o grau de peristaticidade externa. Então, eu tenho 2, 3, 4 reações de apoio, tenho 3 equações de equilíbrio na estática. Então, o grau de peristaticidade é igual a 1. E eu vou fazer um sistema principal e colocar um hiperestático aí, tá? Cuidado com esse sistema principal. Esse é um sistema principal que acaba tendo uma chance grande de vocês criarem um sistema principal hipostático, tá? Porque se vocês decidirem que vão tirar esse apoio aqui de cima, as 3 reações de apoio acabam cruzando a seção A e aí a estrutura fica hipostática, tá? Mais uma vez, como é que eu descubro que eu errei no meu sistema principal, que eu criei um sistema principal hipostático ao invés de eu criar um sistema principal isostático, tá? Se eu, por exemplo, colocasse aqui o hiperestático aqui, bastava eu tentar equilibrar a estrutura para o hiperestático igual a 1. Na hora que eu fizer isso, se eu colocar os hiperestáticos e fizer o equilíbrio da estrutura, calcular as reações de apoio, e eu não conseguir calcular essas reações de apoio, isso é um sistema impossível de resolver, aí eu posso voltar lá porque o meu sistema está hipostático, tá? Se eu pegar no sistema principal e chegar a um sistema de equações impossível para resolver aplicando os hiperestáticos unitários, então eu criei um sistema hipostático, tá? Eu tenho que voltar lá e refazer o sistema principal.